Nesse vídeo, você vai ver uma dica de Excel bem interessante para deixar as suas planilhas com uma apresentação bem profissional mesmo, uma aparência bem dinâmica. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai, primeiramente, criar uma lista, a gente vai utilizar lá a caixa de listagem da Guia Desenvolvedor, né, que é uma ferramenta, e através dessa caixa de listagem, a gente vai selecionar o nome do setor e automaticamente, aqui nesse intervalo, mais ou menos, a gente vai alterar a nossa base de dados, a nossa informação. Então, por exemplo, selecionei financeiro, aqui vai aparecer os dados da tabela financeiro. Selecionei comercial, aqui vai aparecer os dados da tabela comercial e assim por diante. Ou seja, eu vou conseguir alterar a apresentação de uma tabela simplesmente chamando pelo nome, ok? Então, vamos ver isso na prática? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos criar a nossa ferramenta de lista. E ela é muito simples, tá bom? Eu vou vir aqui na coluna G e eu vou listar cada um dos setores que eu tenho. Então, eu tenho o setor financeiro, setor comercial, contabilidade e diretoria. Eu vou digitar o nome de cada um deles. É bem simples, ó. Financeiro, comercial. Digitar tudo com letra maiúscula, né? Financeiro, comercial, contabilidade e diretoria, ok? E agora vamos criar uma lista desse intervalo aqui. Mas antes, eu vou clicar aqui embaixo e vou pintar de amarelo, certo? Então, abaixo dessa lista, eu pintei uma célula de amarelo. Por quê? Porque esta célula vai ser a célula do vínculo da minha ferramenta e, ao mesmo tempo, vai ser a célula que vai ter o nome do setor que vai, digamos assim, descarregar, alterar a minha base de dados aqui. Então, vamos ver isso de forma bem simples, tá? Primeiro de tudo, seleciona o intervalo dos setores que você listou. Botão direito e vem aqui, ó, definir nome, certo? E aí você vai dar um nome para essa listinha aqui, para esse intervalo. E eu vou dar um nome bem sugestivo que vai ser lista, beleza? Então, ok. Nesta célula em amarelo, eu vou fazer a mesma coisa. Seleciono, botão direito, definir nome. Se eu estou dizendo que essa célula vai ser uma espécie de conexão entre a minha ferramenta e a minha base de dados, então eu vou dar um nome sugestivo. Qual que vai ser o nome? Vai ser vínculo. Detalhe, sem acento para poder facilitar. Tá aqui, ó, vínculo. E dá um ok. O que a gente vai fazer agora? Criar a ferramenta. E para criar a ferramenta é muito simples. Guia desenvolvedor, inserir. Tá aqui, ó, nos controles ActiveX, a minha caixa de listagem. E vou desenhá-la aqui do lado. Ok? Então, o processo é simples. Eu vou carregar essa lista aqui para dentro e vou vincular o movimento dessa lista aqui nessa célula em amarelo. Ok? Com a ferramenta selecionada, eu vou clicar na opção Propriedades e nesta janela que se abre, que tem esse monte de informações, para você não se perder, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai clicar em Categorizado, vai pegar a barra de rolagem, vai jogar até o final e você vai procurar aqui do lado esquerdo, a primeira opção que você vai mexer é List Fill Range, ok? Achou List Fill Range? Aqui nesse espaço da frente você vai digitar o nome do intervalo que você criou. Eu criei o intervalo lista, beleza? Então digitei o nome do intervalo e agora ele está pedindo uma célula para linkar tudo isso. Então tá aqui, ó, linked cell, ou seja, eu quero uma célula para linkar a ação da minha lista, o movimento da minha lista. E como eu disse, eu pintei essa célula de amarelo, ela vai ser a conexão entre as minhas duas, digamos assim, as minhas duas ações, né? Que é a ação de mexer na ferramenta e de carregar a base de dados. Então, eu dei o nome para esta célula de amarelo de vínculo, certo? Até disse que seria sem acento, tá aqui, ó, vínculo. Clico fora, pronto. Posso fechar a minha janela de propriedades, posso sair do modo design e a minha ferramenta já está pronta para uso. Olha só, financeiro, carregou o financeiro aqui dentro. Comercial, carregou o comercial aqui dentro, contabilidade e assim por diante, ok? Então, a célula em amarelo está conectada com
a minha ferramenta. E conforme eu vá selecionando, ela vai recebendo a informação. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar aqui uma estrutura onde eu troco o nome do departamento e automaticamente uma base de dados vai sendo apresentada aqui. Como que eu faço? Bom, de maneira bem simples. Eu preciso dar nomes a cada uma dessas tabelas aqui, ó, cada uma dessas bases de dados, certo? Como que eu faço? Da mesma maneira que eu fiz criando a lista. Então, vou selecionar a base de dados da planilha financeiro, botão direito, definir nome, e o nome sempre sugestivo, financeiro. E vou repetir esse processo para todos. Então, venho aqui na comercial, botão direito, definir nome, comercial. Contabilidade, seleciona, botão direito, definir nome, contabilidade. Diretoria, definir nome, botão direito, diretoria e dá um enter. Um detalhe importante, a estrutura de cada uma dessas minhas tabelas são idênticas, né? A estrutura ela é idêntica, então eu tenho 8 linhas e 4 colunas para todas, certo? Se você tiver estruturas diferentes para cada uma das suas bases de dados, por exemplo, então tem que pensar numa alternativa para trabalhar melhor o carregamento dessas informações, né? Ao carregar essas informações. Como a estrutura de todas as minhas tabelas é a mesma, é idêntica, então fica mais fácil para trabalhar, ok? O que eu vou fazer agora? Criei os nomes de cada uma dessas tabelas, volto na planilha 1 e vou fazer o seguinte. Se você está utilizando o Office 365, você vai fazer isso com uma facilidade absurda. Por quê? Porque você só vai fazer o seguinte, ó. Clica aqui na primeira célula onde você vai descarregar todo aquele intervalo e faça o seguinte, igual, indireto. O texto que ele está pedindo é o nome do departamento, ou seja, aqui na célula que a gente vinculou. Fecho, parênteses e dou um enter. Somente isso, olha só, ele já descarregou aqui o intervalo da minha tabela diretoria. E se eu for mudando aqui, ó, olha que legal, ele vai descarregando todo o intervalo com base no nome da minha tabela, certo? Então, como eu disse, isso daqui você vai conseguir fazer com facilidade se você estiver utilizando o Office 365. Por quê? Porque o Office 365, vamos entender de uma forma bem simples, que ele tem uma inteligência muito grande ao trabalhar com intervalos de matrizes. Então, o que eu fiz aqui? Eu digitei na célula A2 a função indireto e aí o Office 365 teve a inteligência de entender que quando eu chamei a função de indireto e vinculei o nome de todo o intervalo nomeado, ele já descarregou certinho esse intervalo nomeado, certo? Agora, se você não está trabalhando com o Office 365, usando o Office 365, você vai ter que fazer o seguinte, tá? Precisa de um pouquinho mais de atenção, porém não é complicado. Vamos lá. Primeiro de tudo, quantas linhas nós temos? 8. Quantas colunas nós temos? 4. O que eu vou fazer? Eu vou precisar já selecionar de forma antecipada a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. 8 linhas, 4 colunas. Já selecionei, certo? Então, eu já estou dizendo para o Excel que esse intervalo aqui inteiro vai receber um intervalo nomeado, vai receber de forma matricial, beleza? O que eu vou fazer agora? Vou chamar a função indireto, certo? Só que antes de digitar a função indireto, eu vou abrir aqui o meu teclado virtual, só para a gente ter visão das teclas que eu vou usar aqui. Então, olha só, tá aqui selecionado o local onde eu vou despejar a matriz e vou digitar lá, ó, indireto. Texto referenciado, mesma coisa aqui, ó, diretoria, que está na célula G7, G6. E a célula G6 é aquela célula que tem o vínculo da minha ferramenta, ok? Então, até aí tudo bem.
Se eu der um Enter aqui, obviamente no meu vai funcionar, por quê? Porque ele vai reconhecer como uma matriz. Mas se você estiver utilizando versões anteriores ao Office 365, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Antes de apertar Enter para finalizar a sua fórmula, a sua função, você vai ter que fazer o seguinte, você vai segurar as duas teclas juntas, Ctrl e Shift. Certo? Então, observe aqui no meu teclado, eu estou segurando duas teclas, Ctrl e Shift. Agora eu vou apertar a tecla Enter. Olha só o que aconteceu aqui na barra de fórmula. Tá vendo que ele mudou, né? Ele ficou um pouco diferente a estrutura dessa fórmula? Pois é, ele está indicando que essa fórmula, que essa função agora ela é matricial e ele descarrega em todo o intervalo que eu já, digamos assim, defini para receber a matriz, beleza? Então eu vou minimizar aqui o meu teclado virtual e a ferramenta vai funcionar da mesma forma, ó, certo? Beleza, volto aqui em modo design e vou esconder esses dados, bem simples. Saio do modo design e a minha ferramenta ela está funcionando perfeitamente, ok? Se você quiser deixar isso mais interessante para evitar que alguém de repente sem querer estrague as suas fórmulas, até porque essas fórmulas matriciais elas são bem chatas de se trabalhar, o que você pode fazer? Seleciona toda a sua planilha, um botão direito, formatar células, proteção, desbloqueia, certo? Pode desmarcar tudo. Desbloqueou, dá um OK. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou selecionar todo o intervalo que contém fórmulas, botão direito, formatar células e vou bloquear. Então agora eu estou bloqueando só esse intervalo aqui. Revisão, proteger e dar um OK. Pronto, seus dados estão protegidos agora, a pessoa ela não consegue mexer na estrutura da sua planilha.